Agora, eu quero saber, foi lá, estudou, teve a sua paixão por carro e tal, aí você, bom, estou virando adulto, preciso ser um profissional. O que você imaginava que seria? Infância inteira, desde pequeno, eu falei que ia trabalhar com design automotivo. Que ia virar designer de produto para trabalhar com design automotivo. Eu fiz a faculdade de design de produto. Só que aí a realidade, ela é um pouco cruel, né? Deu um tapa na minha cara, sem luva de pelica nem nada, com tudo. E eu percebi que eu não tinha talento para isso. Ao longo da faculdade. Eu amo design, eu sou formado em design de produto. Isso me deu, como o Maurício do Alma Automotiva fala muito, subterfúgios para muitas coisas que eu faço hoje. Mas eu percebi que eu não tinha talento para trabalhar com isso. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse. A área do design já é cruel, a área do design automotivo é a crueldade da crueldade. Pior ainda, é um número restritíssimo de gente. E o problema é que a gente imagina que vai projetar um carro inteiro. No final, você começa a sua carreira desenhando botão. E vai passar os 20 anos ali para mais desenhando botão. Às vezes você tem sorte de ser o Pavone, porque o Pavone é um cara que eu admiro demais. E que teve uma ascensão rápida na carreira. Mas também tortuosa e demorada, e ainda assim passando por muita pedra. E aí eu me toquei que não era pra isso. Você acha que só treinando não dava? Putz, João, é que assim, muita coisa na vida eu acredito que é uma junção de várias coisas. Você tem o esforço que você faz pra conseguir o que você quer e o esforço pra ser um profissional melhor naquela sua área, mas você também tem que ter um manejo, você tem que ter uma sorte. Quantos colegas nossos do setor estão há anos e anos e anos trabalhando com isso e até hoje trabalha meio marromeno. Tanto de vídeo ou de texto, ou dos dois. Tem muita gente que trabalha e tenta, testa, faz um monte de coisa. Tenta se aperfeiçoar e ainda não é tão bom assim. Então, eu sempre acreditei nisso, que é um misto de você ter a vocação para aquilo, o talento para aquilo e treinar e se esforçar. Você se esforça para ser melhor. Mas se você não tiver a vocação, não adianta. É dar murro em ponta de faca. Você tem que ter um dom, então. Mas pra desenhar, tem. Eu desenho igual um espantalho, né? Então, ou seja, nada. Então... Até quando eu faço comparativos lá, eu falo, design, eu julgar design é complicado. Mas, olhando o que as pessoas dizem, porque eu mesmo, eu tenho o meu gosto, mas não manjo nada. Aliás, eu falei até uma vez num vídeo da Mercedes que eu usei as suas referências de... Você faz algumas coisas sobre isso, às vezes eu faço. Né? E como é que é, assim? Isso é o que você aprendeu na faculdade e você consegue aplicar? Ou é mais a teoria mesmo para as pessoas entenderem o que é cada linguagem de desenho, de estilo? Um pouco dos dois. Muitas das coisas que eu uso são teorias que tem na faculdade, porque boa parte do design não é só desenho, né? É você projetar todo aquele produto, desde um celular, um copo a um carro. Então você projeta tudo aquilo. E tudo tem um porquê. Cada linha tem um porquê, cada material usado tem um porquê, tem as razões para isso. Então, quando eu faço esses posts, eu tento traduzir o porquê das coisas. Um dos que mais bombou foi quando eu falei que o Fastback era desproporcional. E a galera falou, mas como assim desproporcional? E aí eu usei linhas gráficas que mostram a proporcionalidade dos carros. Usei como exemplo o carro que é proporcional, o que não é, por que o Fastback é desproporcional. E eu arrumei ele para mostrar assim, ele proporcional seria isso daqui. E aí até hoje, eu acabei de postar essa semana conteúdo do Fastback Abarth e um monte de comentário. Ele é desproporcional, ele é desproporcional, ele é desproporcional. Coisa que as pessoas não tinham se tocado até... Você influenciou. Um pouco, querendo ou não, nesse sentido, sim. Então eu tento traduzir, isso faz parte do meu conteúdo como um todo, tentar traduzir uma linguagem mais leiga, coisas que são mais técnicas. E design é muito técnico, apesar da galera achar... Putz, tem um monte de apresentação de produto nova que a gente vai ver, os designers falando um monte de coisa que todo mundo fica meio... Meu Deus, que sono. Mas tem um porquê tudo aquilo. E aí eu tento trazer esse porquê de uma maneira que não dá sono. Esse exemplo que você falou dos Mercedes era explicando qual era a diferença da identidade visual dos Mercedes a combustão para os elétricos. Isso. E tinha um porquê de ter tudo isso, que aí você explicou também no seu vídeo. E é sempre isso, eu tento traduzir essas coisas que você está vendo, mas não está entendendo por que é daquele jeito. E você olhando, o que tinha de desproporcional no Fastback? Eu sei a resposta, mas talvez as pessoas não. Os carros, você tem algumas regras de proporcionalidade que são medidas através do tamanho da roda do carro. Isso para qualquer carro. São contagens de roda, tanto para comprimento quanto para altura. No Fastback, quando você olha ele de lado, a traseira dele parece mais longa do que deveria. E parece ter um enxerto ali. Por que isso acontece? A base da plataforma dele, a parte traseira, o balanço traseiro, foi reaproveitado do Cronos, que é um sedã. E um coupé, um SUV coupé, ele precisa ter a traseira inclinada, mas curta, para você ter essa sensação de esportividade. Como eles trouxeram a traseira para trás para ter um carro com a parte de base dele aproveitada de outro para economizar custo, se perdeu toda aquela harmonia do desenho da traseira mais caída. Quando eu fiz a
a projeção dele recuando a traseira, o carro muda completamente. Por isso que o Fastback, dependendo do ângulo que você olha, ele é muito bonito. Dependendo do ângulo que você olha, você fala... Que negócio esquisito. E a galera fala, fácil resolver isso, aumenta o tamanho da roda. Não é só isso. O Abarth tem a roda bem maior e não tá proporcional mesmo assim, porque é a traseira que é mais longa do que devia. Por isso que os carros têm essas classificações de categoria deles. Tem toda uma proporcionalidade de acordo com a categoria. Das peruas, dos hatches, dos SUVs, eles têm meio que um tamanho padrão que eles seguem, por mais que você cresça ou diminua o carro, eles têm uma proporção padrão. Por isso que a gente usa contagem de roda para ter essa proporcionalidade. E aquela falta de uma terceira janela ali, acho aquela coluna C Pesada. Um veleiro, né? Parece um negócio gigante. E o Peter Fassbender é muito bom, né, velho? Você vê Sim. que o que ele criou com a Toro é um negócio premiado no... A Toro é linda. No Instituto Europeu de Design, ganhou vários prêmios. E no Fastback, é o que você falou, né? Algumas vezes que eu olho o carro, ele parece muito classudo. E outras vezes eu olho, ele tá... Depende da cor, sei lá. A cor tem influência nisso também. Tem bastante. A percepção de cor muda muito. O Fastback vermelho, ele funciona bem. Aí o cinza rato, você já olha pra ele e fala, tá meio esquisito esse negócio. O preto também me agrada. Sim. Ainda mais quando tá com isso filme, que você não vê que não tem mais janela, tem só aquela parede ali, né? Mas é isso, assim, o Peter Fassbender também é um outro cara que é genial no design. O que ele fez também com a Rampage foi incrível. Mas é complicado o trabalho do designer quando ele bate no muro de alguém que é, entre aspas, maior que ele. Então, ou a engenharia vai chegar e vai falar, não dá pra fazer isso, ou o departamento de custos vai chegar, tem que reduzir o preço disso daí. E o Fastback, tenho certeza que foi essa situação. Como não dava pra fazer o subframe traseiro menor pra ele, tiveram que aproveitar o do Cronos e aí distorceu o carro. É verdade. E a gente nem imagina que o subframe do Cronos vai entrar ali, porque uma é uma plataforma, outra é outro, né? Basicamente é o mesmo carro, né? A plataforma tem modificações ali, mas essencialmente eles são o mesmo carro. A mesma coisa do Pulse e do... Como é que é o nome? PF1. PF1 é de Argo e Cronos. PF1 do Pulse e do Fastback. E o do Argo e do Cronos? MLA, acho que é. MLA? MLA não é o... Estrada? Não sei, eu não vou lembrar. Não vou lembrar também. Exatamente. Já, a Dengue também deu uma complicada. Porque essencialmente a Agora, plataforma Dengue é desculpa pra tudo. desses quatro é a mesma, só que pro Fastback e pro Pulse ela teve uma evolução, mas ela é meio que a mesma. Então por isso que as portas do Pulse são as mesmas, do Argo, para-brisa, parte estrutural também, mas a base tem algumas modificações, mas essencialmente é a mesma coisa.